Adélia, no início da pandemia, quando a gente descobriu a Covid, falava-se muito sobre a alta taxa de contaminação entre os idosos, né? Mas a gente percebe que a doença vem mudando um pouco o perfil e tem contaminado muitos jovens. E a gente ouve falar muito que são por conta dessas variantes que a gente tem novas que contaminam mais os jovens, inclusive com casos graves que levam ao falecimento. Você poderia falar um pouco mais para a gente a respeito dessas variantes que contaminam essa faixa etária? Olha, Toline, que importante esse assunto, né? Como ele está importante para as famílias hoje, para todos nós, né? É, a- o meu marido, Davi, ele é epidemiologista também, médico de sanitarista, e ele sempre fala assim: olha, Adélia, será que se essa doença tivesse começado e matando crianças, a gente teria tido a mesma resposta do que essa doença que inicialmente matava idosos? Quando a gente pensa também na AIDS, no HIV, né? Como essa doença teve sofrimento, porque ela inicialmente entrou num circuito de pessoas que foram estigmatizadas e com isso dificultou muito o controle da doença, né? Quando a gente pensa na Covid, isso é uma mudança de epidemiologia? Isso é mudança de exposição? Isso é da capacidade do vírus? Ou isso é porque os jovens estão se expondo mais ainda? É tudo junto e misturado. O que a gente tem hoje é um vírus que tem um maior número de espículas, né, que são aquelas coisas ao redor do vírus que todo mundo já conhece essa imagem, né, que é capaz de se grudar nas nossas células. Então, quanto mais espículas ele tem, mais probabilidade dele atacar, ele conseguir encaixar nas nossas células e entrar, né, e provocar a doença. Ao mesmo tempo também que ele está mais capaz de se desviar do nosso sistema imunológico. Então a gente junta grande quantidade de vírus, é um vírus que ele está, são variantes que conseguem se reproduzir em maior número dentro das pessoas, sair em maior quantidade. Então, mais difícil o sistema imunológico dar conta disso, então estamos ficando mais doentes em todas as faixas etárias. E os jovens estão aparecendo mais, porque eles também se expõem mais. Então, a doença mudou o que a gente chama, mudou a epidemiologia, a capacidade dela de causar impacto na população mais jovem. E isso vai ter uma tendência de aumentar a proporção de pessoas mais jovens cada vez mais. Na nossa primeira onda, 80% das pessoas internadas nas UTIs eram de idosos, na primeira onda. Na segunda onda, a gente tem 67% das pessoas que ficaram internadas em UTI nesse período tinham até 59 anos. Essa faixa, né? O que acontece também, o jovem, ele acha que ele não tem nada. Assim, isso é uma doença que é muito leve. Ele demora mais também para procurar atenção. Quando ele já chega na situação de precisar de uma assistência respiratória mais invasiva do que antes. Então tem essa coisa, chegou e já foi entubado, chegou e já foi para a UTI. E da UTI entubado, a expectativa que a gente tem é de maior gravidade. Então, a gente precisa estar atento porque realmente o perfil de agravamento para a doença mudou bastante. É... Tá mudo, Toline. Desculpa. Obrigado, Adélia. A gente tem uma convidada aqui para falar com a gente um pouco sobre esse assunto, né? Acho que é a Paloma. Seja bem-vinda, Paloma. Boa noite, Toline, boa noite, doutora Adélia. Boa Boa noite, noite. Paloma. A Paloma é uma estudante de medicina que foi convidada aqui para contar para a gente um pouquinho da experiência dela, porque ela pegou a Covid, não é isso, Paloma? Sim, exatamente. Há mais ou menos um mês e meio atrás, né? Começou com uma dor no corpo,
Aí eu tomei um analgésico, achei que fosse algo do cansaço do dia a dia mesmo. Só que ele persistiu e era uma dor no corpo que eu não conseguia nem levantar da cama, né? Aí eu esperei, aguardei uns 3, 4 dias, né, para realmente ter a constatação se era Covid. Aí eu me dirigi até o hospital, e aí a médica, aparentemente, pelos sintomas, falou: eu acredito que seja uma amidalite, mas vamos fazer o exame para ter a confirmação, né? E aí foi numa sexta-feira, quando foi no sábado, deu positivo, né, o exame. Como que você se sentiu, Paloma, quando você viu esse exame positivo? O que que você pensou assim? Onde foi que eu peguei isso? Foi mais ou menos? Como é que foi isso para você? Foi mais ou menos isso. Eu olhei, eu falei positivo, aí eu olhava lá, não reagente, eu falava, não, mas eu não tô entendendo. Aí eu olhava várias vezes o exame para ver realmente se estava positivo, né? Porque a gente nunca acredita que vai acontecer com a gente, mesmo a gente tomando todos os cuidados, trocando a máscara a cada 4 horas, passando álcool, né? E aí eu fiz um segundo exame no mesmo dia, aquele que sai rápido, sabe? Para ver se realmente tinha dado positivo, porque eu não tinha acreditado. Porque eu não tenho muito contato, assim, com pessoas. Eu sempre tento tomar o maior cuidado possível, né? E me pegou, assim, de surpresa, confesso que... Então, foi uma coisa que você nem acreditou que você quis fazer um outro exame. E se eu te falar assim, o exame de Covid é positivo, não tem dúvida. O exame que a gente tem que ter dúvida é o exame negativo. Porque se você estiver sentindo dor no corpo, estiver sentindo alteração no seu paladar, estiver sentindo febril, estiver com sintoma gripal, se não for Covid, a grande chance é que seja Covid. Mesmo se o seu teste de negativo. Por quê? Porque é o vírus que está circulando de forma dominante no nosso ambiente. Muito difícil que um outro vírus vai conseguir sobrepujar a capacidade de disseminação da Covid hoje. E depois que a gente tem uma infecção, a gente tem um período refratário em que é difícil assim, outro vírus chegar e dar nos primeiros dias, às vezes, primeira, segunda semana, por causa dessa exacerbação que o nosso sistema imunológico, a gente chama inato, ele está, né? Por isso que a gente fala, olha, mais provável se não for Covid, é ser Covid. É ser Covid mesmo com teste negativo. Por isso fazer a proteção, você fazer o isolamento para não passar para outras pessoas da mesma forma. Mas, ô Paloma, me conta aqui, como que isso impactou a sua vida? Mesmo que você não foi para o hospital, não se internou, mas como que isso impactou a sua vida? Impactou bastante devido o pós-Covid, né, e durante, né, porque a gente fica em isolamento e aí, junto comigo, a minha mãe também acabou pegando, né, então a gente fez o isolamento juntas, ela mora em uma outra cidade, e aí a gente não podia sair para nada, né, e fica aquela sensação de, e agora? Eu quero minha vida de volta, né, porque muda completamente, né? Você fica totalmente debilitada, até o emocional, mexe com o emocional, né? Eu tinha momentos que eu falava, ai meu Deus, o que que eu vou fazer? E nesse meio de tempo, quando o meu teste deu positivo e minha mãe também fez o teste, só que ela estava sem nenhum sintomas, né? Ela estava assintomática. Ela fez porque, como ela estava comigo, aí ela falou, vou fazer também, né? E aí ela fez o teste, o dela deu positivo também, a gente ficou em isolamento na minha casa, e aí passou uns 10 dias, ela começou a piorar, né? E aí, nesse meio de tempo, ela teve que ir para o hospital e ir para a UTI. Nisso, eu fiquei sozinha, realmente sozinha em casa. E impactou, assim, muito, 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 porque depois que eu voltei, eu percebi que eu fiquei um pouco antissocial, com medo de contrair, por mais que eu fiz os exames, eu consegui a imunidade nesse período, né? Mas é um medo de pegar de novo, de acontecer de novo, e acredito que a visão que eu tenho hoje, né,
antes do Covid e pós-Covid é totalmente diferente, né? Só que quem passa pela doença sabe, né, que não é fácil. A gente só realmente cai a ficha de que é algo realmente muito sério quando passa. Muito sério mesmo, né? Puxa, Paloma, é, sinto muito que você teve que passar por isso tudo e a sua mãe também, e ir para UTI. A sua mãe foi uma das pessoas que teve a sorte de ser hospitalizada e ter alta, né? E sair viva de uma UTI, né? Isso aí a gente tem que estar agradecido também, né? E com tudo isso que você passou, o que que você diria para os seus colegas estudantes da sua faixa etária, né? Que tipo de conselho, que tipo de reflexão você faria para os seus colegas, até em relação a essa coisa que você falou, assim, de como que você pegou? O que que você daria de mensagem para essas pessoas? Que realmente saísse ou tivesse contato com o mundo externo, né? Vamos se dizer, se for realmente necessário, né? Porque muitas das vezes a gente acaba pegando e fica sintomático e acaba passando para entes queridos dentro de casa, né? E pode não se agravar, mas também pode agravar, né? É realmente tomar todos os devidos cuidados, ter as precauções necessárias, né? Ser responsável, né? Não é só a nossa vida, mas é a vida das pessoas que estão no nosso entorno, né? Ainda a gente não tem vacina para todos, né? Mas eu acredito que logo a gente vai ter esse cenário mudado. Mas enquanto não muda esse cenário, realmente pensar como se tivesse acontecendo na sua família, né? Para que não venha acontecer de algo pior, né, no seu, porque não é só a nossa saúde física, mas é a nossa saúde emocional, é tudo, né? Então, se Afeta, afeta afeta tudo, tudo. né? Exatamente. O impacto da Covid hoje a gente compreende melhor porque ela não é uma doença respiratória apenas, ela é uma doença sistêmica. Ela afeta os nossos vasos sanguíneos, ela afeta como que funciona a nossa circulação e inflama o sistema como um todo. E esse vírus ele tem uma predileção também pelo sistema nervoso. Ele tem predileção pelo sistema nervoso, ele tem predileção pelo pulmão e ele tem predileção pelos rins. Ele, ele realmente gosta mais de viver, de se multiplicar nesses três ambientes, principalmente no corpo. E isso que você está falando aí do impacto, né, na saúde mental e na capacidade de elaborar, de raciocinar, de produzir, de voltar. Você perdeu muito tempo de aula? Como é que é? Você está fazendo curso de medicina, né? Isso deve demandar pensar muito, né? Você Sim, já retomou? eu perdi bastante, assim, a aula, eu fui bem prejudicada, porque eu não conseguia levantar, minha capacidade também de memória a curto prazo foi totalmente prejudicada, né? Eu tenho dificuldade, às vezes, de lembrar algumas coisas, demoro mais para começar a fazer algumas coisas, até para estudar. Voltei mesmo semana passada, né? Porque eu ainda sinto muito, eu tenho muitos sintomas ainda do Covid, muita dor no corpo, cansaço, muita dor de cabeça, e então, na capacidade de raciocínio, eu senti também que prejudicou bastante, né? E tá voltando aos poucos. Vamos ver como que vai ficar, né? Mas tudo vai se encaixar, né? Vai sim, é persistência e o retorno. Muito obrigada, Paloma. Eu acho que trazer isso aí da sua vida diária, expor isso para todo mundo é muito precioso. As pessoas precisam escutar e entender que todos nós estamos sendo afetados. E tenho certeza que até as pessoas que não têm contato direto com você, mas convivem com você e precisam da sua interação, por exemplo, na escola, nos locais que você participa como estudante, eles também sentiram falta dessa participação, isso impactou na sociedade como um todo. Muito obrigada. Obrigada, doutora Adélia. Obrigada a todos. Boa noite.
Obrigado, Paloma, pela sua participação aqui com a gente, por nos ajudar nessa live. Adélia, a gente tem algumas perguntas. A primeira delas, por que não vacinar primeiro os jovens que estão no vai e vem do dia a dia trabalhando, né, ou tentando trabalhar, ao invés das pessoas mais idosas que podem ficar em casa? Bom, essa pergunta vai depender muito da condição local, né, de resposta, porque não é só o jovem que trabalha, e não é o idoso que pode ficar em casa só, não é só isso que a gente está falando. A gente está falando de um comportamento de restrição que ele também precisa ser equitativo, né? As pessoas que mais se beneficiaram e começaram a deixar de morrer por causa da vacina foram os idosos. Então, a mortalidade, embora a gente tenha mais jovens sendo internados e doentes, para cada jovem que fica doente, a proporção que vai morrer é muito menor do que a proporção de idosos que vai morrer. Dá vontade da gente pensar assim: vamos então vacinar quem tem que sair para trabalhar. Mas o que isso está dizendo do cuidado que a gente tem com as pessoas que, se pegarem a doença, têm uma chance muito alta de morrer antes da hora? Então, a pergunta é uma pergunta que já em si gera a inequidade. A inequidade que foi aquela escolha de Sofia, né? A escolha de Sofia, que a gente foi colocado nisso pela necessidade que deveria ter de ter uma resposta social completa. Se a gente consegue todo mundo ficar isolado em casa, porque a doença, ela, como eu disse, ela não protege de pegar a doença, ela protege da forma mais grave da doença. O jovem vai pegar a doença, mesmo assim, e levar para casa, e os idosos que a gente mora todo mundo junto, né? Vão ser afetados, vão morrer, vai explodir da mesma forma. Então, a estratégia vacinal, ela não pode ser só pensada em proteger a questão da mobilidade do jovem. Pode parecer lógico de uma certa forma, mas ela não dá certo, ela não funciona assim. Aonde que estão vacinando os jovens? Nos Estados Unidos já estão começando a vacinar pessoas até de 17 anos. O que prova isso? Prova que a estratégia adotada nos Estados Unidos, de primeiro eu, depois os outros, né, está gerando uma desigualdade que pode ter impacto em todo mundo, porque a gente não é mais uma ilha, o mundo inteiro está conectado. Então, este tipo de desigualdade e inequidade também gera, na produção da vacina, os altos custos das vacinas, os preços mais elevados do que eles necessitariam ser hoje, para impedir o acesso das pessoas dos países mais pobres, e de onde pode vir também as cepas que vão voltar a ser um problema para até os países que vacinaram. Então, a nossa estratégia mundial vacinal está muito aquém daquilo que deveria ser estrategicamente. A resposta, infelizmente, não é vacinar só as pessoas mais jovens que se movimentam por aí, é vacinar todo mundo o mais rápido possível. Enquanto a gente não vacina, precisamos conceber formas de sustentar a situação e dar apoio a quem precisa da forma necessária de como eles precisam. Isso é equidade.